Olá pessoal do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Galera, falamos de vários assuntos sobre frações e agora nós vamos falar um pouco sobre as frações decimais. O que significa uma fração decimal? Gente, todo decimal é uma fração e toda fração é um decimal. Eu quero que vocês me acompanhem neste exemplo. Ó. Quando dividimos uma unidade em 10 partes iguais, cada parte representa um décimo. Então, como eu sempre estou usando o exemplo do chocolate, vamos interpretar esse quadrado, essa unidade inteira aqui, ó, como uma barra de chocolate. Então, nós temos uma barra inteira de chocolate. E essa barra ela foi dividida em 10 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não contente, eu peguei esse pedaço aqui dessa barra e comi ela. Então, significa que eu peguei um pedaço de 10, ok? Ou seja, podemos falar que é um décimo da barra de chocolate. Agora, por que um décimo? Veja, se eu tenho uma barra inteira, uma única barra, e eu divido ela em 10 partes, a palavra dividir, nós temos que levar em consideração. Um décimo, eu simplesmente posso fazer a divisão dela. Então, se eu pegar 1 e dividir por 10, o que vai acontecer? 1 não divide 10, então eu tenho que acrescentar um zero. E quando eu acrescento esse zero, eu tenho que colocar o zero, vírgula aqui. Aquela divisão básica. Agora fica fácil. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 10 é 10, nos resta 0. Então, veja, realmente 1 sobre 10 é 0,1. Então, cada pedacinho que eu tenho aqui ó, é 0,1. Cada pedacinho desse equivale a 0,1, ok? Agora, se eu pegar e consumir 2 pedaços, olha como já muda. Então, significa que eu comi 2 décimos da barra, 2 pedaços que estavam divididos. Então, caso eu for fazer a divisão, 2 dividido por 10 vai dar na mesma situação. Não vai dar certo, tem que adicionar aquele zero. Então, fica 0,2, ok? Então, 2 vezes 10 é 20, menos 20, sobra 0. Muito simples de se entender, né, galera? Então, me acompanha no próximo slide aqui. Transformando uma fração em um decimal. Então, como eu disse, toda fração é uma divisão e toda fração é um número decimal. Então, fica simples da gente transformar a fração em decimais. Simplesmente eu tenho que fazer 4 dividido por 10. Aí, não vai dar certo, adiciono aquele zero, né? E fica o quê? 0,4, porque 4 vezes 10 é 40, sobra 0. Aí a pessoa fala, mas professor, todo momento vai ser necessário dividir? Nem sempre. Existe uma maneira mais rápida. Quando vocês observarem que o denominador é 10, 100, 1000, ou 10.000, ou 1 milhão, fica simples de se resolver. Tá vendo esse número 2 aqui? Beleza, ele é o numerador. O 10 é o denominador. Então, significa o quê, galera? Que eu vou dividir por 10. E quando eu divido por 10, eu vou andar uma casa decimal. Vou dar um zero. Então, simplesmente eu faço 0, andei uma casa, 2, 0,2. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 zeros, ok? Então, eu vou pegar esse 55 e deixar 0, vírgula. Preciso ter 2 números depois da vírgula. 55. Está aqui, 0,55. Ou, por exemplo,
Eu tenho quantos zeros aqui? 3. Então, significa que eu preciso ter 3 números depois da vírgula. Eu tenho 55, que é 2. Falta o quê? Falta um número. Repare, 3 números depois da vírgula. 0,055. Então, é muito simples de fazer. Mas nem sempre vai estar por potência de 10. Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão. Às vezes, você vai encontrar neste formato. Por exemplo, 3 quintos. 3 quintos, para a gente fazer o número decimal dele, nós temos que fazer o quê? Dividir. Existem duas maneiras. Então, vou fazer a maneira mais fácil, que é dividir. 3 dividido por 5. Então, se eu fizer 3 dividido por 5, não dá certo. Eu preciso adicionar um zero. E quando eu adiciono esse zero aqui, eu coloco zero aqui também e a vírgula. Agora fica fácil. 30 dividido por 5, sabemos que na tabuada do 6 tem 6 vezes 5, que é 30. Logo, 3 quintos é 0,6. A outra maneira de se resolver isso daqui é uma maneira bacana também. Então, vou reescrever a fração. Veja, eu tenho 3 quintos. Nós podemos fazer igual essa situação aqui do decimal, que dividiu por 10. O que nós devemos fazer? Bom, eu preciso pensar em um número que vezes 5 vire 10. E esse número é 2. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então, 3 vezes 2, nós temos 6. E 5 vezes 2, temos 10. E entra aquela história que nós fizemos. Bom, 6 por 10 tem um número depois da vírgula, então é 0,6. Ok? Dá para fazer isso com 7? Dá para fazer isso com 7 também. Aqui, ó, 7 sobre 2. Mas é muito mais fácil e rápido também fazer pela divisão. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. 7 dividido por 2, sabemos que não dá um número inteiro, então dá por 3. 3 vezes 2 é 6, 6 para 7 fica 1. Então, adiciono 0, 10 dividido por 2 é 5. Então, 3,5. E essa situação aqui, vou fazer aqui ao lado, ó, 18 sobre 45 avos. Bom, gente, aí vem a situação. Bom, se eu for dividir 18 dividido por 45, não vai dar certo, porque 18 é menor. Então, é necessário adicionar um zero. Então, quando eu adiciono esse zero, né, eu coloco o 0, aqui. Então, vejamos, 45 e 180. Vamos ver qual que chega. Se eu fizer 45 vezes 4, 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 4 é 16, mais 2, 18. Então, chegamos à conclusão que 18 45 avos nada mais é que 0,4. E para finalizar esse exemplo, nós temos 5 milésimos, porque é dividido por 1000. 5 milésimo, nós podemos fazer o quê? Ó, primeira coisa, temos que ver quantos números zeros nós temos. Temos 3. Opa, apagou? Não sei porquê. Então, temos 3 zeros. Então, eu vou ter 0,3 números depois da vírgula. 1, 2 e o 5. Está aí. 5 milésimos é 0,005. Beleza? Muito bem, gente. Para encerrar, vamos ver a situação inversa dele. Como será que é a situação inversa? Eu pretendo sair de uma fração, aliás, de um decimal para uma fração. É fácil, galera, muito fácil. Tá vendo esse 8 aqui? Você vai fazer um traço da fração, o traço do quociente, e fazer o seguinte: o número que está após a vírgula, você coloca aqui, ó, 8. Quantos números depois da vírgula tem? Apenas um. Então, você vai colocar o número que tem um zero, ou seja, o 10. Sempre tem que ser na potência de 10, tá? Acabou. Então,
Então, 8 décimos é 0,8. Esse 20 centésimos aqui, depois da vírgula, que número nós temos? 20. Quantos números tem depois da vírgula? 2. Então, vamos colocar 100, 2 zeros. Bom, aí fala, professor, dá para simplificar esse valor. Vamos simplificar, então. Dá para simplificar por 2, por 10, por 5 ou direto por 20, que é o máximo divisor comum, como eu já ensinei vocês. Se eu fizer 20 dividido por 20, vai dar 1. E se eu fizer 100 dividido por 20, vai dar 5. Ou seja, a fração é 1/5. Muito bem? Bom, e quando nós temos uma situação parecida com a letra C, um número decimal já, tipo 1,25, o que fazer? Muito simples também, não há com que se preocupar. Você vai copiar somente os números, só os números sem a vírgula. Então, vai colocar 125, ok? Não coloquei a vírgula, repare. Porém, quantos números depois da vírgula existe? O 25, ou seja, 2 números. Você vai pegar e dividir por 100. E quando você fazer isso daí, bom, dá para simplificar. Eu vou simplificar direto, dá para simplificar por 5, mas eu vou simplificar por 25, para chegar no resultado direto. Então, 125 dividido por 25, nós temos 5. 100 dividido por 5, temos 4. Chegamos na fração reduzida, ok? Mais um exemplo aqui, esse 10,824. Como fazer? Da mesma maneira que fizemos a C. Não coloca vírgula. Então, você vai colocar 10.824, 10.824, dividido pela quantidade de número que estão atrás da vírgula. Não os mesmos números, mas das potências de 10. Então, temos 1, 2, 3 números. Ou seja, vai dividir por 1000, porque 3 números depois da vírgula. O que faremos, então? Bom, como é um número grande, eu não vejo um modo rápido, o máximo divisor comum. Então, se eu dividir por 2, eu vou por partes, vai dar 5.412. É exatamente isso. E 1000 dividido por 2 é 500. Ainda dá para dividir por 2. Então, vamos dividi-lo. Dividido por 2, nós temos, então, 5.412 dividido por 2 vai dar 1.353, ok? 1.353 e 500 dividido por 2, nós vamos ter 125, ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. 5.412 dividido por 2. Opa, tem um errinho aqui. Vamos corrigir esse erro. Não é esse resultado. Então, 5.412 dividido por 2 vai dar 2.706. E 500 dividido por 2 vai dar 250. Olha o erro aí, hein? Ainda dá para dividir por 2, concorda? Então, vamos dividir. Então, se eu dividir isso daqui por 2, 2.706 dividido por 2, agora sim, eu pensei muito à frente. Então, vai dar 1.353. Me desculpe pelo erro. Acontece, eu já estava pensando na resposta final, mas teria mais uma divisão. Então, está aqui. Dá para simplificar ainda? Não dá. Para por aqui. Vamos fazer desse lado. 2,75. De novo eu falo, não coloca vírgula. Então, eu faço 275. 2 números depois da vírgula, divide por 100. Então, se eu dividir por 100, então vamos lá. Dá para simplificar ainda aqui. Dá por 5. Simplificando por 5 vai dar 55,20, certo? Dividido por 5 de novo, dá para simplificar de novo. Então, vai dar 11 quartos, ok? Esse 0,15, bom, muito fácil, 15 centésimos.
No final das contas, se eu simplificar por 3, dá para chegar em 3/20. E assim por diante. Galera, não tem segredo. Vou fazer aqui, ó, 3.201 dividido por 1.000, ó, por 1.000, ok? Esse daqui, ó, 2 dividido por 1.000. Então, não tem segredo. É muito simples transformar um decimal em frações ou uma fração em decimal. Galera, espero que você tenha entendido. Desde já eu agradeço. Peço por favor que se inscreva no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau!